que é a mente de um autista vendo o mundo e como que nós vemos as coisas. Vê se vai. Vou fazer um up. Vou levar vocês a refletir nessa imagem. Essa é a visão do autista. Analise. A mente do autista ele funciona mais ou menos assim. Vamos pensar numa criança autista que vive lá na casa dele com a família dele. Então provavelmente ele tem a rotina dele, ele tem um método de vida dele, ele vai crescendo, a mãe vai dando ele, se encontrando uma maneira de lidar com ele, que a princípio às vezes ela não tem informação. E aí de repente chega um período que ele vai vir para a vida social. Na escola a gente fala na escola, então nós vamos falar na igreja. Aí a gente tem a vida toda desse jeito assim, ó. Não tem nada cronometrado, igual que agora a gente programa uma coisa acontece de outra maneira, as coisas não funcionam, assim, mas ele vem, se tem uma mãe que já entende o que ele tem que fazer para ele, traz ele para a igreja e faz uma previsibilidade. Hoje vai ter uma festa, hoje vai ter um louvor, hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo, mostra para ele o que vai acontecer. Mas de repente, as coisas não é do jeito que a gente pensa. As coisas mudam. As coisas não saem da maneira que a gente programa. E aí quando chega, há uma desorganização. Então ali já começa na mente do autista toda a desregulação e todo o trabalho que precisa ser feito através das intervenções que nós vamos falar pela frente, para que a criança consiga lidar nesse mundo, consiga sobreviver nesse mundo, aprenda a como viver de maneira melhor em sociedade. O que é o transtorno do aspecto autista? O que é o transtorno? É um transtorno neurodesenvolvimento, não é uma doença, o autismo não é uma doença, é um transtorno mais prevalecente na infância, caracteriza pelo comprometimento de 2 domínios cerebrais: o déficit na comunicação social e interação social, padrões repetitivos e restritivos de comportamentos, interesses ou atividade. Isso é de acordo com o Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtorno Mental, o DSM-5. É a escala da saúde, eu tenho que falar bonitinho. Então, geralmente, quando a gente fala aí já qual é o significado do autismo, logo já remete. Quando fala déficit na comunicação, então toda criança que não fala é um autismo, vamos explicar sobre isso. A interação social. O autismo tem essa dificuldade de relacionar com o mundo ou com as pessoas ao redor. Os padrões repetitivos mesmo de comportamentos é deles, é no mundinho deles, tem já lá os seus padrões, cada um, nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Todos têm sua maneira de. Peraí, deixa eu só terminar. Ele tem o seu interesse ou atividades. Eles têm os interesses próprios, que a gente chama de foco. Ele tem aquilo que já é característico dele. Às vezes, quando a família não tem essa informação, ela não intervém. Então, às vezes, ele fica com aquilo por muito tempo. Ou é um objeto, ou é um manuseio de um bichinho, de alguma coisa que vem com ele pela vida toda. Então, ele já cria isso de interesse próprio dele. Nós vamos passar um videozinho que vai mostrar muito bem isso aqui. Especializado aqui em Corinto e vim hoje, a pedido de Lucimar, para falar um pouco para vocês. Então, a Lucimar iniciou falando sobre o transtorno do espectro autista, o que é, e a gente vê através do CID, a gente usa muito o CID-10, mas a partir do ano que vem já vai ser usado o CID-11, e o CID-11 ele transformou, ele trouxe, todos os transtornos para o transtorno do espectro autista. Por que espectro? Espectro por quê? Porque ele vai abordar desde uma criança leve, no nível 1, até uma criança leve, com as características de, às vezes, contém um contato visual bom, mas ela tem uma dificuldade na interação social.
tem movimentos, tem comportamentos disruptivos, né? Um comportamento inadequado, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então a gente vê que vai englobar todas essas crianças, desde o mais leve, que nem por isso não quer dizer que não tem que ser trabalhado, até crianças com mais dificuldade, que é o nível 3, que precisa. O que são esses níveis? É porque precisa de um nível de suporte maior. O nível 3, que tem uma dificuldade na fala, que não é verbal, né? Ele não se comunica via oral e às vezes nem de forma não verbal. Às vezes nem com gestos essa criança se comunica. Então essa criança ela precisa de um suporte maior. O nível 1, ele também vai precisar de suporte, porém menos. Aí aqui a gente trouxe, né, a prevalência de autismo segundo o CDC, né, dos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem nenhum órgão que calcule a quantidade de nascidos com autismo. No Brasil não tem. Então a gente pega esses dados dos Estados Unidos, tá? E em dezembro desse ano ele foi atualizado. Então, de acordo com o CDC, né, a cada 44 nascimentos, um é autista, tá? E aí eu pergunto, será que os casos de autismo estão aumentando? O que vocês acham? Exatamente. O pastor falou certeza. O que acontece? A gente não pode afirmar que esteja aumentando de fato. O que está acontecendo é maior informação, as pessoas estão com a informação na palma da mão do celular. Toda pessoa hoje tem um celular, tem a internet, é só pesquisar, todo mundo, até uma criança hoje em dia vai lá na Voz e já pesquisa, né? Então traz mais informação. Não só, além disso, aquela mãe, né, que antes via, nossa, meu filho está diferente, tem alguma coisa, ela começa a pesquisar, ela começa a buscar, às vezes um vizinho que ouviu falar, vai falando. Então, estamos tendo mais informação. Os médicos estão tendo mais informação, né? A gente sabe, né, Simara, até no curso que a gente fez há pouco tempo, que os médicos, eles, na formação deles, muitos tiveram 1 hora de aula de autismo em toda a sua graduação. Então, eles estão buscando mais saber sobre o assunto. E todos nós da área da saúde estamos buscando cada vez mais, né? Esse ano a gente foi em 2 congressos pela prefeitura, que facilitou isso para a gente, porque em busca de conhecimento, porque está tendo novas descobertas o tempo todo acerca do autismo, né? Pode passar. E como que é o diagnóstico do autismo? O diagnóstico é clínico. O que é isso, gente? É observacional. É dentro do consultório. O médico ele vai avaliar e ele vai observar aquela criança. Ele vai pegar todos os dados que a criança traz, todos os dados que a família traz. Então, por isso, eu quis trazer para vocês o quão é importante, se vocês tiverem alguma suspeita, né, a importância do relatório. Pedir um relatório na escola, pedir um relatório em algum terapeuta que já atende aquela criança. Traz um áudio da avó que cuida da criança. Traz um áudio, um vídeo da criança brincando, da criança interagindo numa festa, da criança interagindo com o pai, da criança interagindo com outras crianças, para que o médico ele tenha a maior forma possível de observar como que é aquele ser, aquele indivíduo que ele está avaliando. Né? Porque muitas vezes só o relato da mãe não é suficiente para o diagnóstico. E é importante ressaltar também que esse diagnóstico muitas vezes não vai ser na primeira consulta, salvo aqueles casos em que é o nível 3, que a gente conversou agora há pouco, e que é nítido e o médico consegue ter certeza, né, para dar aquele diagnóstico. Mas caso contrário, ele vai avaliar, ele vai pedir novos retornos, ele vai pedir uma equipe multiprofissional. O que seria essa equipe básica multiprofissional? Seria um fonoaudiólogo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, a enfermeira, todos que acompanham aquela criança, para que ele possa ter a certeza para dar o diagnóstico, tá? Porque é muito sério, né, gente? Então, assim, eu quero deixar claro aqui hoje que não é através de exame de imagem que a gente vai ter o diagnóstico de autismo, tá bom? É que nós combinamos de fazer a palestra juntos. Antes eu do Emerson, a gente tá vendo doutor, mas a gente não sabia que o senhor é médico. Ele está passando para a gente aí, não se apresentou?
Que a gente está aqui falando, a gente está aqui, tem que saber quem é a nossa plateia que a gente está falando, né? Então, gente, mas aí eu intervido nessa fala da Mayara, porque a grande maioria, às vezes, chega para a gente perguntando sobre qual exame fazer, né? Se é uns exames aí, eu sou da educação, viu? Eu sou rústica. Eu não sei os nomes. Aí pergunta assim, se é para fazer exame de cabeça, porque outro dia mesmo, até numa palestra lá com os professores, uma professora estava insistindo em dizer que, às vezes, a maioria das vezes, os médicos pedem o que dela. Alguma coisa. Então, para fazer o exame de cabeça, achando que vai diagnosticar o autismo, né? E, às vezes, os exames custam caríssimo e não vai ser aquele exame que vai detectar que a criança é autista. Não é isso? E hoje, né, a gente fica muito feliz em poder dizer que as escolas, né, estão orientadas à questão do relatório. Então, as mães, os familiares, às vezes vocês lembram de algum vizinho, né? Essas escolas estão bem orientadas, estão fazendo relatórios fantásticos, né? E para poder nortear esse médico, para ajudar o médico no diagnóstico, porque só na consulta não dá, né? Geralmente, gente, quando tem essa parceria de educação e saúde, quando a gente chega com um relatório do professor que é bem feito e já bate assim, a gente recebe lá no CAI relatório de médico que ele tem pra gente com o relatório do professor, quando tem aquela visão clínica que viu, bate certinho as informações, né? E aí, né, você marca assim, tem que falar da neuroplasticidade. Pois é. Agora, gente, neuroplasticidade é tudo. Pois é, gente, o tratamento baseia-se na neuroplasticidade, né? Então, o que é isso? É a capacidade que o cérebro tem de ser neuroplástico, de se moldar, de mudar as configurações, de novas sinapses serem, né, realizadas. E todo esse desenvolvimento ele é realizado através de estímulos que são feitos, se possível, diariamente, né? É o que a gente prega, né, Alcimar? Então, esses estímulos eles têm que ter intensidade, frequência e duração. E é muito importante falar que o quanto antes iniciar essas intervenções terapêuticas, mais rápido, melhor é para a criança. Por quê? Porque a criança está com o cérebro ali novinho, uma folha em branco quase. Então a gente vai lá para poder moldar aquele cérebro. Então pensa, eles vão se desenvolver muito melhor. Depois o doutor pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Gente, interessante que todo autista, ele aprende. Ele aprende. Você tem que ter isso aí, intensidade e a frequência e a duração para intervir naquilo que você quer que ele aprenda. Esse dia eu escutei um médico falando assim, algo perfeito. Porque geralmente a família quer o tal do remédio. A gente, quando está doente, a gente quer o remédio para sarar logo. Ok, eles dão o remédio. Mas o remédio é igual uma maquiagem. Aí ele falou, isso eu achei perfeito. Eu fiquei pensando em mim, né? Estou ficando velho, 51 anos. Aí eu passo a maquiagem no rosto, você acha que eu vou ficar linda? Enfim, vou para as fotos e fico maravilhosa. Mas depois que eu chego em casa e tiro a maquiagem, eu tô feia, a mesma coisa velha. Então é isso que acontece com o autista. Dá o remédio para ele, para que a mãe possa, o remédio vai dar uma regulada nele e a mãe possa fazer as intervenções. Mas o remédio não ensina, o que ensina é a intervenção. Se não faz a intervenção, aí o remédio também é com um período, não é para ele ficar a vida toda não. Chega um período de tempo, a mãe que faz a intervenção correta, o médico corta o remédio e o menino vai estar, beleza. A mãe que não, aí vai querer continuar com o remédio. Vamos seguir. E aí, gente, qual que é a causa do transtorno do espectro autista? Não existe uma causa definida, né? Existem muitos estudos que falam a respeito da questão genética, que é muito forte, e fatores ambientais, desde criança no útero da mãe. Só que não tem nada que bater o martelo ainda, não tem nada comprovado cientificamente. Tá? Então, quais os primeiros sinais que a gente pode observar em crianças, né, em desenvolvimento? Pouco contato visual, né? Ou ela tem pouco contato visual, ou não tem contato visual, ou às vezes ela mantém o contato, mas não mantém, tá? Então, é aquela criança que olha e desvia o olhar também. Então, como eu falei, gente, vocês vão ver aí várias características que eu vou citar aqui e vou exemplificar. Só que não vale para todos. Por isso é o quebra-cabeça também, né? A imagem do autismo é o quebra-cabeça, porque cada um é único, eles são totalmente diferentes. Às vezes eu tenho 2 casos leves
que é um com uma característica X e o outro com uma característica Y. É totalmente diferente, a abordagem é diferente, tá? Então, nada aqui é uma receitinha de bolo, tá? É só algumas para vocês ficarem cientes das características para antenar mesmo para isso e encaminhar, orientar, sugerir, às vezes um vizinho, um parente, tá? Então, ausência do sorriso social. É aquele bebê desde os 6 meses até uns 12 meses que você sorri para ele e ele sorri em resposta. Então, isso é o sorriso social. Às vezes o bebê, já tem várias filmagens, até no YouTube a gente acha, se você fecha a cara pro bebê, ele também muda a fisionomia totalmente. Então, isso para uma criança típica, né? Para uma criança com TEA, muitas vezes não vai acontecer isso, tá? Não atender quando chamado pelo nome. Várias vezes eu recebo crianças, mães, falando assim: olha, meu filho está com atraso na fala, mas eu acho que ele não escuta. Eu acho que tem hora que ele deve ter alguma perda auditiva. E aí, quando a gente vai avaliar, não é uma deficiência auditiva. É uma questão de não ter interesse no outro, de não entender que quando chama o nome dele, ele tem que olhar, né? Então, isso tudo é trabalhado em terapia, tá? Falta de interesse social é aquela criança que chega numa festinha e tá cheio de criança correndo junto, ou essa criança corre aleatório, solta, ou ela se isola, fica no cantinho, tá bom? Pouca ou nenhuma vocalização, né? Eu recebo muitas crianças que não falam mesmo, ou às vezes falam de forma aleatória, soltam palavras soltas mesmo, frases soltas, que a gente vai falar mais pra frente. Atraso no desenvolvimento de atenção compartilhada. O que é isso? É quando eu faço assim, por exemplo: olha lá que lindo! E todo mundo olha. Por quê? Porque é curioso, isso é inerente do ser humano, nós somos curiosos, e o bebê também. Só que aí o autista, não, ele não olha. Muitas vezes ele está no mundinho dele, a gente fala assim: está no mundinho dele. Exatamente isso, você mostra, atenção triangular, eu mostro e ele olha. Isso é uma atenção compartilhada. Ele não compartilha da atenção com o outro. Brincar sem dar função ao brinquedo. O que seria isso? Eu dou para ele uma bola e às vezes a bola, o que uma criança de 3 anos vai fazer? Vai chutar, ou ela vai jogar para outra pessoa, né? Muitas vezes o que eles fazem? Pega a bola, olha, joga contra a luz, vê o reflexo da luz, deixa eu cair às vezes sem querer, pega de novo. Então não brinca com aquela função de jogar bola, de brincar, de jogar um outro. O carrinho, às vezes pega o carrinho e qual que é a brincadeira do carrinho? É rodar, ele vai andando, não é isso, gente? O que ele faz? Ele vira, vê as rodinhas rodando, empilha esse carrinho, põe ele em fileirinha, e é uma brincadeira muito restrita, eles não mudam essa brincadeira. Então isso também é uma questão que a gente pode sempre observar na criança com TEA, né? Ele não varia muito essas brincadeiras, é aí que as terapias entram, para ensinar essa criança a brincar de forma exploratória, a variar as brincadeiras. Quanto mais gente vai variando essas brincadeiras, melhor é para o desenvolvimento dessa criança de linguagem, que é um pré-requisito para desenvolvimento de fala, né? E a dificuldade na introdução alimentar e no sono. Tem muita criança com TEA que tem dificuldade no sono. É aquela criança que dorme pouco, é desregular no sono mesmo. E a questão alimentar, muitas vezes não só na introdução alimentar, muitas vezes vai aparecer com 3 anos de idade. Aí aquela mãe fala assim: meu filho comia de tudo e agora não come nada, não aceita nada. E aí entra as questões sensoriais. Por quê? Os 3 anos de idade é normal uma criança ter uma seletividade. Qualquer criança típica e atípica. Só que no autismo, a gente já pensa logo em alteração sensorial. Pode pensar. Alteração sensorial, o que é isso? É uma dificuldade do cérebro entender aquela informação que chega para ele. Seja, no caso do alimento, vamos pensar no alimento. Quando eu coloco um ovo, eu pego o ovo no prato. Esse ovo eu vou vê-lo. Então, tem criança que não aceita a cor amarela. Tem criança que é só cores claras no prato. Se tiver um laranja, um amarelo, um verde, não aceita. Isso é uma alteração sensorial visual. Às vezes é o cheiro. O ovo tem um cheiro, né, gente? Não adianta a gente querer mascarar. E aí vem aquele cheiro. Muitas vezes, se não é do agrado da criança, ela não vai nem pôr na boca, né? Tem a questão tátil
Então eu vou falar agora, puxar um pouco essa parte do meu lado, das operações comunicativas e sociais, né? Então, eu já falei, né, a questão do não olhar nos olhos, não responder ao nome, atrasos na aquisição de fala, que muitas vezes chegam pra gente no consultório, no PSF, é isso. Nossa, meu filho não está falando, ou então está falando, mas muito pouco. Começou a falar e parou. Então, essas são as características normalmente. Não apresenta movimento antecipatório para pedir colo. Então, entra aquela linguagem não verbal que eu falei para vocês. É aquela criança, nos igual essa semana, eu atendi uma criança de 2 aninhos, onde ele estava choroso, porque estava com sono, mas ele não pediu colo. Quando a criança chora, ele já não vem assim, ó, para a mãe, para o pai, para o tio. Essa criança de 2 aninhos estava chorosa, mas ela parava na minha frente, mas não pedia colo. Aí quando eu peguei, ele veio para o meu colo. Então eles têm essa dificuldade de intenção comunicativa, seja de forma verbal, seja de forma não verbal, através do gesto, tá? Também tem dificuldades. Tentativa de interagir ocorre de forma inapropriada. Às vezes a criança ela já está lá nas terapias, está começando a interagir. E aí, aí você escuta o relato da mãe, nossa, ele foi numa festinha, mas aí chegou lá, ele se jogava no meio dos meninos, os meninos brincando, ele se jogava, ou então ele pegava e atrapalhava a brincadeira. Isso, gente, é para chamar a atenção, porque eles não sabem como falar assim, eu quero brincar, né? Então, utiliza aquele comportamento inapropriado para se comunicar, muitas vezes, tá? A questão do não se relacionar, usar o isolamento, não usar gestos, ou dificuldade em usar gestos, dificuldade em imitar. A imitação é muito importante, né? Principalmente para o desenvolvimento de fala, né? Primeiro, a criança ela tem que olhar, né? Ela tem que ter o interesse no outro, olhar nos olhos, ter atenção compartilhada, eu mostrar o brinquedo e ela olhar, eu mostrar e fazer uma fisionomia e ela continuar me olhando.